Queridos, agora vamos ter um período de música, de louvor. O trio Tris pode subir aqui à frente e ficar à vontade. Louve a Deus. 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 Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu gosto muito de uma coisa que o Nando apresentar os meninos para vocês, né? Ali na sua ponta esquerda, o Nando Paduan, também conhecido como sobrinho do Maurão. Não sei quantos conhecem o Maurão dos bonecos aqui, né? E essa próxima canção tem um pouco a ver com aquilo que a gente recebe daqueles que vieram antes da gente, né? No Marquinhos, aqui do meu lado, no seu centro aqui, tem o Marquinhos Mota, da Igreja Presbiteriana, ali em Montemor. Inclusive o pastor Antônio Luiz João está aí, o pastor Lorival, né?
E eu sou o Thiago Viana, estou na Igreja Presbiteriana Aliança, ali do Rafael e do Cá também. E tem uma coisa que você sempre diz, que eu gosto, e eu sempre peço para você dizer, e o pessoal vai entender do que a gente está falando aqui. Os hinos tradicionais fazem parte da nossa história, da história da igreja, né? Muitas igrejas deixaram de cantar o hino tradicional e dizem que quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente está indo também. Quando a gente não tem raiz, então os hinos tradicionais fazem parte da história. Nós precisamos resgatar essa história e continuarmos cantando. Isso faz parte da igreja. E essa é um próximo cântico que nós vamos cantar, é um hino tradicional chamado Grandioso És Tu, que você conhece com certeza. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro a cantar, e vejo além montanhas e colinas, o seu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Só vocês, vai. Então me e quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Vamos juntos? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Termina, né? Não termina o louvor ao nosso Deus. E para a gente terminar esse primeiro momento, continuarmos a ter a certeza no nosso coração do nosso Deus grandioso, nosso Deus maravilhoso. Vamos transformar essa certeza então num canto a Ele bem bonito. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Do início? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, agradecemos esse momento diante do Senhor. Só o Senhor conhece o nosso coração. E prepara o nosso coração para receber da Tua palavra, receber do Teu ensinamento, da Tua correção, do incentivo do Senhor, do desafio do Senhor para o tempo de hoje. Que nesse momento estejamos dispostos a receber do Senhor a palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus queridos, o tema da nossa conferência é Voltando às Escrituras. O nosso tema é exatamente apontado para aquilo que nós podemos dizer, o que é o Evangelho. O que é o Evangelho para nós? Por que nós perdemos tanto a essência
das Escrituras nos dias atuais. Esse é o nosso tema desta conferência. Eu também gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas que vieram a partir do canal no YouTube. Louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Já se inscreveram no canal? Se não, se inscrevem lá no canal. Louvo a Deus pela vida das pessoas também que eu convidei para estarem aqui. Também a banda local da minha igreja lá em Montemor, o Lorival, meu tutor, também está aqui. O pastor Antônio também, que é meu pastor, também está aqui. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Tá bom? Depois tem mais música, tá? Do Trio 3. O Paulo vai dar o recado depois da pregação, tá? Aí ele já entrega alguns panfletos que tem que entregar aí e fica tudo certinho. Chamar o César aqui à frente. Ele será o ministrador da palavra no período da manhã. O César é um amigo meu. Ele trabalha na rádio Musical FM. Ele vai poder falar um pouco mais sobre isso. É um grande expositor da palavra de Deus. E que o Senhor possa nos abençoar neste momento. Vamos ser período de oração agora? Vamos orar um pouquinho? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por tua bondade. Eis aqui o César, que trará, Pai, a tua palavra. E nós cremos que o Senhor irá falar conosco. E o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através das orações e através, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem posto em nossos corações, no íntimo. Então, continue, Pai, falando conosco, hoje, amanhã, eternamente. Amém. Amém. E aí, igreja, paz, bom dia. Bom dia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Uma alegria poder servir a Igreja de Cristo e atender esse convite também, e espero que seja um tempo de edificação para as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. E eu não podia deixar de falar desses caras cantando aqui, meu. Caramba, que louvor, hein? Que capacitação. Glória a Deus, muita excelência. Glória a Deus por isso, pela vida de vocês. Deus abençoe. Vocês são daqui de perto? Que beleza. Poá. Poá, depois da Zona Leste, Poá. O que você está fazendo? Bom, o que você está fazendo lá, né, na verdade? Maravilha. Coríntios capítulo 13, eu vou ler o versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura e depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E sobre estes três, porém, o maior deles é o amor. O texto que nós lemos é um texto que ele está no meio de 2 capítulos que tratam sobre dons espirituais. O texto que nós lemos está no meio de dois capítulos que o apóstolo Paulo produz. O capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, a existência deles e a razão de ser e a utilidade. O capítulo 14 fala de como os irmãos deveriam administrar aquilo que está no capítulo 12 durante o culto, para que não houvessem excessos, para que não acontecessem excessos, para que não acontecessem escândalos, para que não acontecesse, enfim. E aí, entre o capítulo 12, a existência dos dons, o capítulo 14, como se utiliza biblicamente esses dons, o recheio desse sanduíche é o capítulo 13, onde Paulo fala do amor.
ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não sei o que lá, aquele texto do amor. Só que, quando Paulo fala desse texto do amor, ele conclui esse texto falando uma coisa muito importante, que, quando ele era menino, ele pensava, não, ele sentia, ele pensava e ele agia como menino. Falava, pensava e agia, depende da versão que você tem aí. E eu vim pensando sobre um tema tão relevante, que é o tema desse encontro de vocês nesse dia. Como contribuir com um tema desse, sabendo a realidade pela qual o Brasil atravessa quando o assunto é evangelho, onde uma página que só faz fofoca do meio cristão tem mais seguidores do que as igrejas e do que quem gera conteúdo relevante. Como contribuir com um evento desse quando a gente mora num país onde a igreja ocupa as primeiras páginas quando as notícias não são tão legais? E como contribuir com um tema tão relevante quanto esse, tentando, de verdade, a minha intenção é apenas contribuir, tentando apresentar um breve histórico de como toda essa situação que a gente analisa todo dia nas páginas e no dia a dia, e nos canais, e nos cortes, e nas coisas que a gente vê. E eu queria deixar aqui a minha contribuição e engajar você, ou pelo menos propor a você que se engaje na pregação bíblica do Evangelho e não no restante que não é pregação bíblica do Evangelho. Em 1910, bom, deixa eu começar fazendo aqui trazendo para você um histórico técnico do neopentecostalismo no Brasil e as suas consequências. Essas coisas que eu vou dizer para você, se você estiver gravando ou anotando, são todas historicamente verificáveis. Eu não estou falando uma coisa da minha cabeça, mas tudo que eu vou falar agora, existem documentos e o acesso é livre. Hoje em dia, se você tiver dúvida sobre alguma frase que eu falei, dá um Google aí e descubra se está saindo da minha cabeça ou se isso é um fato. Ok? Em 1910, o pentecostalismo aqui no Brasil, eu vou falar sobre o neopentecostalismo, seus problemas na pregação do Evangelho. Mas, para falar de neopentecostalismo, tem que falar primeiro do pentecostalismo, tá certo? Que é da onde sai o neopentecostalismo. O pentecostalismo tradicional brasileiro, ele chega aqui no Brasil em 1910, 1909, 1910, através de um irmão, um servo de Deus italiano, chamado Luiz de Francescon. Esse irmão, ele desembarca ele começa um trabalho pentecostal, manifestando o dom de línguas, curas, essas coisas, numa cidade chamada Santo Antônio da Platina, no Paraná. E o nome da denominação que ele vai fundar se chamava Congregação Cristã do Brasil. Depois o nome mudou para Congregação Cristã no Brasil, que não vem aqui ao caso porque tem uma razão interessante, mas não é o assunto. E da onde vem o irmão Luiz de Francescon? O irmão Luiz de Francescon, ele vem para o Brasil. Ele é, como eu disse, italiano, mas ele vem ao Brasil via Estados Unidos. Como muitos que vocês conhecem que estão nos Estados Unidos para vencer na vida, ganhar dinheiro, trabalhar e tudo mais, ele também estava lá nos Estados Unidos trabalhando para ganhar a vida. E ele participou do avivamento que houve
na Rua Azusa, da qual todos vocês conhecem a história, que eu não vou entrar no pormenor por conta do nosso tempo. E lá, na Rua Azusa, a partir daquele avivamento e adjacências, e capitaneado pelo William Seymour, que vocês também sabem, ele recebe essa missão, essa incumbência de vir para o Brasil, e ele vem para o Brasil plantar essa fé, essa missão, essa palavra avivada. O pentecostalismo tem duas fases importantes aqui no Brasil. Essa é a primeira fase. E vamos entender as fases como características. Vamos pensar assim: quais são as características da primeira fase do pentecostalismo, para eu saber em qual caixinha a gente entende as coisas. A primeira fase do pentecostalismo no Brasil, que chega com a Congregação Cristã no Brasil, em 1909, em 1910, ela tem... E depois a Assembleia de Deus, que chega no próximo ano, em 1911. Então, em 1910... começa a Congregação Cristã no Brasil, em Santo Antônio da Platina, no Paraná, no sul do Brasil. Em 1911, com o mesmo histórico, mas eles não eram italianos, eles eram suecos, os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, desembarcam no Brasil, só que pelo norte, na cidade de Belém, no Pará. E eles trazem também a mensagem pentecostal. E esses irmãos eram batistas, eles tentam se encontrar na Igreja Batista, mas eles eram pentecostais, falavam em línguas, a Igreja Batista que nunca tinha visto isso, e foram convidados a se retirar, e eles começaram, então, um projeto chamado Missão de Fé Apostólica. Mas o nome que vai pegar depois, em 1917, é Assembleia de Deus. Então, essa igreja, Assembleia de Deus, fundada pelos suecos no norte, em 1911, e essa igreja, que é a Congregação Cristã, fundada pelo italiano Luiz Francescone e sua esposa, em Santo Antônio da Platina, no sul, são os dois pioneiros da mensagem pentecostal no Brasil. Só eles. Quero falar em línguas. Só tem esses caras em 1910, 1911, para você saber. Ninguém mais estava falando sobre isso. E eles levam essa mensagem de forma, como eu vou dizer aqui, como um monopólio. Essa palavra não é feliz, não é maldosa, tá? Mas me falta uma palavra aqui sem ser essa, mas eles têm essa mensagem só entre eles, Assembleia de Deus de um lado, CCB de outro, até meados da década de 40. Só eles. E quais são as características dessa primeira fase, que vai de 1910 à década de 40? Falar em línguas, canto congregacional, que é um inário, no caso um é inário, outro é a harpa, tal. Orar por dons espirituais, curas e tudo mais. Essas são as características mais marcantes do pentecostalismo da sua primeira fase. Falar sobre a volta de Jesus, pregar muito sobre o Apocalipse e tudo mais. Ok. Esses irmãos, eles abraçaram uma teologia dispensacionalista. Eles entendem que o relacionamento entre Deus e a humanidade é dividido em 7 períodos, ou dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, que é agora, e milênio. E, por serem dispensacionalistas, geralmente são pré-tribulacionistas, então tem toda uma teologia, uma escatologia, uma soteriologia. Os logias aí da sistemática têm o tempero dessa primeira fase do pentecostalismo. Tudo bem até aqui? Ok. Na década de 40, começam a acontecer algumas coisas muito interessantes, porque começam a chegar mais missionários americanos. Eles vêm também na década de 30, 20, mas o forte é na década de 40, e uma denominação se instala aqui no Brasil com um trabalho muito legal, inclusive entre universitários, que era chamada Cruzada Estudantil. Uma missionária viúva de um missionário que foi acometido de malária e morreu, vindo da China, o Japão, alguma coisa assim. Ela começa um trabalho depois da morte do seu marido em Los Angeles, e esse trabalho cresceu de forma gigantesca. Ela era uma pregadora bem diferente,
E essa irmã, chamada Aimee Semple McPherson, ela funda o que a gente vai conhecer como hoje como Igreja do Evangelho Quadrangular. E essa igreja, quando vem para o Brasil, começa na década de 40, 50, um negócio que era conhecido como um movimento de tendas. A pessoa vinha, montava tipo um circo, assim, na cidade, uma tenda gigantesca, campanha de oração, campanha de sei lá o quê e tal, e começava a evangelizar todo mundo na cidade, e faziam-se tipo 70 noites, 30 noites, 40 noites de campanha para evangelizar o bairro, a cidade, enfim. E aí começa um second time, um próximo passo do pentecostalismo, que é diferente da primeira fase. Nessa segunda fase, eles são pentecostais, esse pessoal que... Aí entra a Igreja do Evangelho Quadrangular e algumas denominações que, nas décadas de 40 para 50, 50 e poucos, vão se pentecostalizando nesse período também. Igrejas presbiterianas, igrejas batistas, algumas igrejas brasileiras, fundadas por americanos ou europeus, vão tendo a experiência pentecostal. Tem aí o pastor Ernesto Nini, que não sei se vocês lembram do Ernesto Nini, não faz tanto tempo que ele faleceu, com mais de 100 anos, que foi um dos precursores desse trabalho entre batistas, por exemplo, e igrejas, Batista Renovada, Batista do Calvário, e que vão se pentecostalizando, e começam a nascer igrejas 100% brasileiras, de DNA brasileiro, nessa segunda onda, segunda fase do pentecostalismo. Vou destacar, por exemplo, o pastor Leônidas, como é que a igreja do pastor Leônidas chama, meu Deus, deixa eu lembrar. Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Leônidas, um grande pregador, que agora também falecido, mas é um grande orador. Citava o Rui Barbosa de cor, não sei quem conhece, mas vale a pena conhecer. Nessa igreja se convertem alguns irmãos importantes. Um deles é o Davi Miranda Martins, que é o missionário que vocês vão conhecer depois como missionário Davi Miranda, que vai fundar a Igreja de Deus é Amor. E essas igrejas, por exemplo, da Maravilhas de Jesus, a Igreja de Deus é Amor, são igrejas agora sim 100% brasileiras. Brasileiro pregando para brasileiro, nasceu uma igreja. E um diácono da Igreja Assembleia de Deus, lá no Belém, chamado Manuel de Melo, não sei se vocês já ouviram falar, que começa um trabalho chamado O Brasil para Cristo, que o missionário Manuel de Melo foi, no Brasil, uma espécie de Valdemiro Santiago, vezes 10, só que com seriedade bíblica, com seriedade, compromisso com a Bíblia. E o presidente da República, à época, o Juscelino Kubitschek, ia pedir oração, aonde esse cara chegava, onde o missionário Manuel de Melo chegava. Eu tenho fotos, por exemplo, tem um livro que a sua nora me deu, que ele chegando no aeroporto para embarcar, e tinha 10, 15 mil pessoas, e virava uma cruzada, e curas, e milagres e tudo mais. Então, começa, nas décadas de 40 para frente, a segunda fase do pentecostalismo brasileiro, que tem outras características. Então, se perde o canto congregacional, nessa segunda fase, quadrangular, batistas renovados, nem sempre tem um inário para seguir, nem sempre tem um inário. Então, é uma característica da segunda fase do pentecostalismo. Não tem o canto congregacional, e o foco, eles são pentecostais, quer dizer, creem no falar em línguas e tal, tudo mais, mas o grande foco, o grande mote dessa segunda fase, curas, sinais e maravilhas, curas, a pessoa aleijada vai andar e tudo mais. E essa segunda fase é mais curta que a primeira, que traz essa pentecostalização de igrejas brasileiras e começa a se pulverizar essa mensagem chamada pentecostal. Isso vai até o ano 1959. No ano 1959, então, pela primeira vez, a convite de uma igreja Assembleia de Deus, pisa aqui no Brasil o McAllister, o pai, o missionário McAllister. Não sei se você já ouviu falar.
E ele vem a primeira vez, depois ele sente de voltar e ficar aqui no Brasil, e ele inaugura um programa de rádio, e na época a rádio ainda era do diabo, tal, aquela coisa toda, e ele começa um programa de rádio no Rio de Janeiro, e ele inaugura o que a gente vai conhecer como terceira fase do pentecostalismo, ou neopentecostalismo, que nasce no Rio de Janeiro, numa igreja chamada Nova Vida, Igreja de Nova Vida. E o missionário, né, Macalister, não é esse Macalister de agora, Walter Macalister, esse é filho, eu estou falando do pai dele. Ele inaugura uma igreja, um jeito diferente de igreja. Parece bobagem o que eu vou falar agora, mas é que isso, quando você está inserido historicamente, faz muita diferença, tá, no que eu vou falar. Quem é crente velho lembra do BO que deu bateria dentro da igreja. Quem é crente velho sabe do que eu estou falando. Bateria e guitarra dentro da igreja era um BO. Tem igreja que até hoje não permite, vocês sabem, né? Que até hoje não permite. Então, isso que eu vou falar não vai parecer muito impactante, mas foi um problema. A igreja de Nova Vida ela era diferente em vários aspectos. Então, por exemplo, ao invés do canto congregacional, entrou o retroprojetor, uma tela no meio da igreja, e aí todo mundo ficava falando, como assim? Porque crente não podia ter televisão. A igreja tinha carpete. E mais importante, a mudança mais importante era na mensagem pregada. Porque a mensagem dessa terceira onda do pentecostalismo, se na primeira fase a mensagem era a ênfase do falar em línguas e tudo mais, a pregação sobre a volta de Jesus, especialmente pré-tribulacionista, na segunda fase, a ênfase era curas, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, Deus pode, Ele faz, e tudo mais. Na terceira onda, o tema é dinheiro. Não apenas dinheiro, mas prosperidade como um todo. Falam de cura também, falam em línguas também? Falam, mas o grande assunto é que o Evangelho, nessa primeira e segunda fase no pentecostalismo, ele alcança a classe D e E da população brasileira. Eram os pobres os que faziam parte. E aí o Macalister começa uma pregação para a classe A. Então, é no hotel chique, a coisa é diferente, o programa de rádio, enfim. E o conteúdo, agora a gente vai entrar, da mensagem muda. E a mensagem agora fala sobre você nasceu para ser feliz e se dar bem aqui e agora. Você vai comer o melhor da terra aqui e agora. Tudo que está escrito lá em Israel, que tem a ver com você comer o melhor da terra, onde você pisa a planta do teu pé, é para você. Nessa igreja de Nova Vida, eu estou falando agora da década de 60, final da década de 60, que essa igreja vai crescendo. Nessa igreja faziam parte de algumas pessoas que aí você vai conhecer. Talvez eu falei vários nomes que você não sabe ainda, mas, como eu disse agora há pouco, anota aí, dá um Google, você vai achar tudo isso. Então, se converte, por exemplo, faz parte dessa igreja o Miguel Ângelo de Souza, né, que hoje é chamado de apóstolo Miguel Ângelo, o Romildo Ribeiro Soares, que é o R.R. Soares, o Edir Macedo, que são concunhados ou alguma coisa assim. Esses personagens, eles são da mesma igreja no Rio de Janeiro, jovens da mesma igreja ali e tal, influenciados por essa fase do pentecostalismo. E aí eles bebem a teologia da prosperidade americana, porque não tem nada produzido, não tinha nada produzido no Brasil, escrito em português, que incentivasse alguém a pregar no Evangelho e falar do Evangelho falando sobre bens financeiros e coisas, enfim. Então, eles vão se valer de todo equipamento americano e conteúdo americano, de Kenneth Hagin, de T.L. Osborne, de alguns, Gordon Lindsay, de alguns expoentes que, se você quiser anotar, T.L. Osborne, Gordon Lindsay, quem eu falei mais? Kenneth Hagin. É lá que eles vão beber. O R.R. Soares vai, inclusive,
contratar uma equipe de tradução e vai traduzir esses livros para o português, né? Ele veio para curar os enfermos, expulsar demônios, que virou um best-seller eu acho que é do T.L. Osborne. Enfim, e essa nova fase do pentecostalismo que começa... Já estamos falando agora dos começos dos anos 70, aqui no Brasil, e vai ser conhecida depois como neopentecostalismo. Então, quem abraça... Então, veja que interessante, o pentecostalismo de primeira e de segunda fase, ou o neopentecostalismo, não é exatamente com base em quantos anos tem aquela igreja, em quantos anos tem a placa da igreja que você congrega, mas em que tipo de conteúdo você encontra naquela denominação. Então, pode ser que uma igreja seja fundada essa semana aqui em Campinas e seja pentecostal clássica. Pode ser que essa igreja fundada essa semana seja tradicional clássica, e pode ser que ela seja pentecostal de segunda fase ou neopentecostal. Estou me fazendo entender? Porque é pelo conteúdo dessa mensagem. Bom, sabemos, então, sobre o início, o histórico do pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil. E agora eu queria tratar com vocês sobre os modismos produzidos pelos nossos irmãos neopentecostais. Alguns são inocentes, outros não. E alguns motivos trazidos no bojo do neopentecostalismo que chegaram na igreja brasileira, eu vou falar de modismos que são comprometedores, e, por outro lado, eu vou terminar falando sobre algumas contribuições. Modismos comprometedores começa, por exemplo, com a oração pelo copo d'água. Nas décadas de 70, aqui no Brasil, havia um programa de rádio, AM, ondas curtas, muito famoso, do Alziro Zarur. Quem lembra? Só quem tem cabelo branco aqui vai lembrar. Do Alziro Zarur. Ninguém lembra? Um ali lembra. Isso, o Alziro Zarur, aquela voz, né, boa, tal. O Alziro Zarur, ele era, né, uma hora dessa eu estou no inferno. Ele era o presidente da LBV, da Legião da Boa Vontade, uma entidade espírita. Ele dizia que ele era a reencarnação do Allan Kardec, aqui no Brasil. E ele era mais importante no começo do que o Chico Xavier, que também era a reencarnação do Allan Kardec. Aí tinha que conversar os dois, decidir, já que eles eram contemporâneos, mas isso era uma outra história. E ele que ensinou a reza, a oração, a prece. Ele falava prece pelo copo com água. Ele mandava pegar o copo d'água, colocar em cima do rádio, o irmão vai lembrar, colocar o copo d'água em cima do rádio, e glória a Deus nas alturas. Ele falava assim, paz na terra aos homens de boa vontade, Deus está no meio de nós, e não sei o que lá. E aí, esse cara, aqui no Brasil, ninguém fazia isso. As pessoas começaram a colocar o copo d'água em cima do rádio, e começaram a falar sobre, enfim, alguém do neopentecostalismo viu isso e falou, opa, dá para salvar isso daí, dá para aproveitar esse negócio. E aí começaram, então, aqui no Brasil, nessa terceira onda do pentecostalismo, a orar por copo d'água. Daí para orar por outras coisas, e daí para ungir outras coisas. Então, vamos ungir sua peça de roupa, vamos ungir a chave do seu carro, vamos orar pela, sei lá, você vai pegar esse óleo e vai passar no batente da sua porta. Você vai... Então, esses modismos, já que a Bíblia não diz nada sobre isso, esses modismos, infelizmente, são contribuições negativas do neopentecostalismo aqui no Brasil. Oração por copo d'água, oração por coisas, unção de coisas, qualquer coisa, peça de roupa, documento, caneta e tal. E daí vem também aquilo que eu vou entender como infantilização
do público, porque eles começam a distribuir objetos na igreja. Essa fase do pentecostalismo começa a distribuir objetos na igreja. Qualquer coisa. De água do Jordão, que não é exatamente verdade. Não é exatamente verdade. Eu trabalho viajando muitas vezes a Israel a trabalho, com cursos. Esse ano eu estive 3 vezes. E eu digo para você, não é verdade. Aquela água não é do Rio Jordão. Não é verdade. Tá certo? Não é verdade. Pode... Eu já vi isso, tá? A pessoa traz a água do Jordão, uma garrafa, 2, coisas assim, e lá ele mistura com outras, para ele fala assim, não, e ele abre o jogo, ó, essa água aqui eu trouxe do Jordão e multipliquei aqui a água e tal, tudo bem. Mas essas coisas começam a acontecer no meio da igreja como um desdobramento, porque você não consegue controlar mais o crescimento, para onde vai esse processo, porque é vivo. A igreja é um organismo vivo, e se é um organismo vivo, ele cresce, ele fica doente, ele morre, ele infecta pessoas, ele pega vírus, é vivo esse negócio. E as manifestações estéticas, que agora eu estou na década de 80 para 90, e aqui no Brasil, porque antigamente tinha um delay muito maior entre os modismos que aconteciam na América e a chegada aqui no Brasil. Às vezes demoravam anos. Hoje é em tempo real. Acontece uma heresia lá, porque é tudo online. Então, aqui começa essa moda, pega na década de 90, que eu vou falar, que são as manifestações estéticas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a partir da igreja no aeroporto, a igreja do aeroporto em Toronto, no Canadá, você tem cair no espírito, gargalhada sagrada. Então, se você der um Google ou ir no YouTube e colocar Kenneth Hagin gargalhada, unção do riso ou coisa parecida, você vai olhar um auditório, milhares de pessoas e tal, e você vai falar, não, isso aqui não é uma igreja. Então, era uma igreja. Era uma igreja. Então, cair no espírito, a unção dos animais, a pessoa ficar de 4 engateando, rugindo como leão no culto, colada na parede, enfim, a unção do riso, jogar o paletó, lembram dessas coisas? Já estão entrando, dente de ouro, dente de ouro, enfim, entram esses modismos e vão, cada vez que esses modismos iam entrando, eles foram descaracterizando a igreja, porque para que acontecesse esse modismo, a pregação, ela que comanda esse negócio. Então, se tem um pastor pregando a Bíblia, não importa que placa está lá fora, e que ano e que tipo de pentecostalismo fazia parte, que raiz dessas histórias todas que eu tentei trazer para vocês nesses minutos, não importa, se tem alguém com a Bíblia na mão, aberta, pregando o evangelho da cruz, nada disso, dessas manifestações estéticas que eu estou falando, vai acontecer. Porque você está aprendendo o evangelho, meu amigo. E aqui vai uma coisa muito importante. A ala, eu vou chamar de ala séria da igreja, aqueles que não se deixam levar por essas coisas das quais estou falando. A ala séria da igreja precisa também rever o seu conceito sobre isso, porque eu vou falar nós, mas enfim, porque nós temos uma mania de anatematizar pela placa, pelo nome e pelo todo. Só que cada igreja é uma igreja. Cada pastor é um pastor. Cada ministério é um ministério. Você não pode... Por exemplo, igreja quadrangular está passando um problema grave do ponto de vista da sua liderança, porque o líder máximo da igreja é um herege. É um herege.
Mas quem é crente antigo sabe da relevância da igreja quadrangular aqui no Brasil. Eu não vou falar sobre em línguas, não sei o que, não. Estou falando da relevância e do alcance, levando o evangelho sério da igreja no Brasil. Aí, hoje, tem igreja quadrangular à moda antiga, que você chega lá e você vai ouvir o evangelho da cruz, do arrependimento e tudo mais, e tem igreja quadrangular que é tipicamente neopentecostal, ultra neopentecostal, que tem um portal para você passar e você vai ser ungido e você dentro da mesma placa. Então, da nossa parte, precisa haver parcimônia para que a gente não coloque todo mundo no mesmo pacote, porque eu apresento um programa de rádio há quase 20 anos, na principal emissora de São Paulo. Agora, já tive em outras aqui em Campinas, enfim. E eu recebo muitas perguntas todos os dias, milhares por semana. Realmente milhares, é literal isso que eu estou falando. E muita gente vai dizendo assim, pastor, porque está perdido, porque não existe mais igreja assim, são poucos os que pregam, são poucos. Alto lá. Eu não consigo enxergar isso que as pessoas estão enxergando, e nem quero. Eu acredito que a maioria dos pastores são sérios. Eu acredito que a maioria das igrejas tem pastores que levantam cedo para trabalhar. Como eu mesmo sou pastor de igreja, levanto cedo para trabalhar, não sou funcionário, e nem é o caso. Eu estou falando da doutrina da igreja. Porque eu quero deixar para você pensar, eu queria deixar na sua consciência, para cutucar você, algumas contribuições que todo esse movimento deixou. Tem coisas boas. Primeiro, a recepção da igreja. Pega uma igreja tradicional, pega uma igreja pentecostal clássica e vai visitar no culto de domingo que você nunca foi com a sua família. A recepção é péssima. É péssima. Desculpa, eu estou falando como um todo. Eu que estou julgando agora. É o irmão que vai lá, no máximo vai lá com a caderneta e emocional. Agora você vai numa igreja neopentecostal, domingo que vem, com a sua família, e olha o jeito que você vai ser recepcionado. Esses caras têm alguma coisa para ensinar para a gente. Esses dias eu fui numa igreja, levei o meu sobrinho, chegou lá, ele já ganhou um livro, já clica no QR Code para poder entrar em não sei o quê, já preenche um negócio lá para saber se ele precisa de visita, se ele precisa de ajuda, por que ele está visitando a igreja, se ele quer conversar com alguém, se ele quer uma ligação ou um WhatsApp, se ele quer... Espera aí, e as igrejas, que é a ala séria da igreja? Tem um irmão lá, um diácono brabo, na porta da igreja, que parece que não está feliz por estar lá, e quando termina o culto, se você ficar conversando muito na igreja, vai lá e apaga a lâmpada. Tem ou não tem? Então, existe, sim, alguma coisa que o movimento neopentecostal deixou e falou assim, peraí, vocês podem fazer melhor. Vocês podem fazer melhor. Louvor. Porque muitas igrejas que a pregação é séria, o louvor, vamos lá, irmãos, vamos lá, não ensaiei, mas é para Jesus, pega o tema, blém, 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 até pegar, aí o cara começa a cantar, quando está no último estrofe que o cara pega, no culto dia de semana. Aí você fala assim, vai numa igreja dessa neopentecostal. Tem 3 grupos de louvor a igreja, com escala, com ensaio, com teste vocal, com seleção, com não sei o quê e tal, e quando começa o louvor, eu não estou falando da letra, tá? Eu estou falando que nós podemos aprender alguma coisa sobre a excelência, sobre isso. E aí, quando o serviço de louvor é até exagero, porque é tipo um show. Eu fui numa igreja ontem que os caras gostavam de fumaça. Eu falei, é aqui a fumaça. Eu cheguei no lugar onde o lugar é aqui, entendeu? Que daqui a pouco eu não estava vendo ninguém, aquela fumaça que me remetia a outras coisas quando eu era do mundo, porque eu não nasci na igreja.
Outra coisa, serviço de excelência, voluntariado de excelência. Porque algumas igrejas que a mensagem é boa, mas o serviço é péssimo. É péssimo. O líder de sei lá o quê, de qualquer ministério que você falar, parece que ele está fazendo um favor. Parece que ele está fazendo um favor e quer deixar claro que está fazendo um favor, e não quer estar lá. Vai numa igreja dessa, neopentecostal, para você ver como é que é o voluntariado. A gratidão, a alegria, a disposição, o evangelismo. Então, como igreja é um organismo, existe sim possibilidade de mudança. Tem igreja que nasce neopentecostal, descobre que está numa furada, teologicamente falando, abandona esses mentores e vai se migrando para uma ala séria da igreja. Eu conheço algumas. Tem igreja que nasce igreja tradicional e migra para o meio pentecostal. Tem igreja que nasce pentecostal e migra para o neopentecostal. O que eu estou dizendo com isso é que tenha calma antes de apontar o dedo ou de generalizar e colocar todo mundo num mesmo pacote. Porque essa generalização, na minha opinião, em primeiro lugar, é pecado. Porque você sabe tudo sobre aquele trabalho para você falar? Não. Então, fica quieto. Você sabe tudo que está envolvido para você emitir um juízo de valor? Não. Então, você não está à altura para falar. Então, você não está à altura para falar. A igreja é viva. O movimento é vivo. E dá para discutir que uma pessoa que se converte na igreja tradicional, na igreja ultra tradicional, porque tem o ultra tradicional. Uma vez eu fui falar numa IPI, eu não podia ter falado o nome, né? Uma vez eu fui falar numa denominação, e aí tinha que pôr uma toga, tipo aquele pessoal do STF. Eu falei, tudo bem, tem para adulto, porque é o meu tamanho, né? Aí não tinha muito, não sei o que, tal, tudo bem. Dá essa daí para mim. Aí vai começar o culto. Aí tem o prelúdio. Vocês já foram à igreja assim, não? Tem o prelúdio. Aí fica todo mundo quieto, aí toca um piano. Um piano da hora. Todo mundo. Aí a oração é lida. É lida. Então tem a oração. Chegou a hora da oração, o irmão veio. Ó, Senhor, que tal, não sei o que lá. Beleza. Fui lá, preguei. Falei, caramba, como que eu vou? O que eu vou falar? Como que eu faço aqui? Beleza. Aí tem igreja, que eu já fui, que é pós-neopentecostal. Nem sei se tem isso daí. Entendeu? Que o cara, pelo amor de Deus, o cara chega lá quase de short e chuteira e tal, e fala, então é aqui, meu irmão, não sei o que e tal. Então, antes de julgar a forma, atenha-se à essência. A essência é mais importante do que a forma. Eu, particularmente, acredito que as igrejas tradicionais têm muito a contribuir com o conteúdo para as igrejas pentecostais e neopentecostais. Por outro lado, eu entendo que a igreja neopentecostal está contribuindo, mesmo sem querer, com as igrejas tradicionais ou pentecostais, com as formas, os protocolos, a divisão de ministérios, o nível de excelência, porque vai numa igreja dessa e pega o serviço de som, e depois você vai na igreja que o pastor só prega o evangelho, e vai ver o serviço de som que dá dó. O cabo dando o microfone dando choque, não troca o microfone. Não, mas nós aqui somos compromissados com a palavra. É verdade, é verdade. É tudo verdade. Só que a gente também pode aprender com eles alguma coisa sobre excelência. Você acha que isso que eu estou falando está contribuindo com você essa manhã? Amém ou não? Então, eu queria deixar isso para vocês. É muito importante a seriedade na palavra. Pregar o evangelho da cruz. Mas eu não posso também
anatematizar, chamar de anátema, de maldito, de filho do diabo, aqueles irmãos que não entenderam como você entendeu. Porque o ministério, o corpo de Cristo, é um organismo vivo. E se ele é vivo, ele pode evoluir, assim como ele pode involuir. O texto que eu li, o apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Eu falava, me comportava como menino. E o que separa homens de meninos nesse assunto não é a cor do seu cabelo, se é branco ou preto. O que separa homens de meninos nesse assunto não é o seu nível teológico. O que separa homens de meninos é maturidade. Maturidade. Menino não consegue abstrair. Quando você chega, ele não pensa abstrato. Você fala para um menino que tem 4 anos, que está começando a ser alfabetizado, quanto que é 4 menos 2, ele não consegue entender se ele não pegar 4 coisas e tirar 2. Ele precisa pegar. Assim como no meio neopentecostal, alguns irmãos precisam pegar. Aí eles distribuem o copo, distribuem não sei o quê. São meninos. São meninos. Mas o que separa essa fase da maturidade? Eu tenho a graça de liderar uma escola teológica que tem mais de 100 mil alunos. E alguns que eu conheço pessoalmente, que são pastores, vieram do meio do neopentecostalismo e se tornaram crentes sérios e também relevantes, estudando a Bíblia, estudando as Escrituras. E hoje são grandes pregadores e expositores do Evangelho. Então eu queria deixar a pulga atrás da orelha. Não é a placa lá fora que define se aquele pessoal é sério ou não. Não é o nome lá fora que define se aquele pessoal é sério ou não. Não julgue pela visão apenas. Vai que você conhece? Não, então não fala. É o comprometimento com as Escrituras sagradas. É isso. E aí não dá para medir. Tem igreja Assembleia de Deus que não é pentecostal, é neo. Tem igreja presbiteriana que não é tradicional, é neo. Tem igreja neopentecostal, conhecida como neopentecostal, igreja aliança de não sei o quê, que o cara é apóstolo. Vai lá ouvir o cara pregar para você ver e depois você me fala. Então não existe não tem como você caracterizar pelo nome lá fora, pela placa. Eu vim orando pensando, Senhor, como eu posso contribuir com os meus irmãos essa manhã? E eu acho que esse é um nível de maturidade que a gente precisa alcançar. Seriedade sempre. Evangelho da cruz sempre. Mas cuidado com os exageros, para que você não caia na vala comum de se transformar num juiz, numa juíza da vida ou do ministério de outras pessoas. O nosso chamado não é esse. O nosso chamado é levar o Evangelho da cruz com seriedade. E se tem alguém levando o Evangelho, e você sabe a heresia que está sendo falada, pode expor, não tem problema. Mas não julgue sem conhecimento. Pense nisso. Porque tem muita gente que hoje, agora, exatamente agora, está vivendo num engano ministerial, pregando heresias, e que o ano que vem pode estar falando e comprometido com o Evangelho da cruz de verdade. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso trabalho. Não é só chegar e falar, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui só a igreja tal serve, só a igreja... Não tem mais isso. Porque o organismo é vivo. Então, eu queria deixar essa contribuição para vocês e incentivar. Pregação é expor o conteúdo do Evangelho. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
Deixa eu baixar um pouco aqui. Peça gigante. Muito obrigado, César, pela palavra ministrada. Deus abençoe a sua vida. Ele já está indo porque tem que ir para São Paulo, tem outros compromissos. Deus abençoe a vida dele. Se você quiser abençoar a vida do César de alguma forma, fale comigo depois, tá bom? Aí eu vou passar o valor para ele ou qualquer contribuição que você tiver, tá bom? O Paulo, pode vir à frente, por gentileza? O Paulo vai apresentar agora um pouco a casa, né? A SPS, vai falar sobre algumas coisas importantes também. Fique à vontade. Bom dia a todos. Quero abaixar mais um pouquinho aqui. Meu nome é Paulo César, eu sou coordenador do curso de Teologia aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas. Estou falando em nome do nosso diretor, reverendo Carlos Henrique Machado, que não está, ele está recuperando de uma cirurgia, não pôde estar presente, mas o nosso intuito aqui é dar boas-vindas a vocês, ao Caio, à conferência, que Deus possa abençoá-los. Seminário Presbiteriano do Sul, inclusive onde o Caio é nosso aluno, né, com outros seminaristas, é o seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, relevante na formação de líderes. Nosso pregador estava falando acerca da teologia, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vem com Simonton na linha da teologia reformada em 1859. E o seminário presbiteriano, o SPS, se você olhar na placa lá fora, na entrada, ele é de 1888, ainda na época do Brasil Império, né? Depois você tem a República, e ele tem zelado pela teologia reformada, teologia calvinista reformada, que busca a centralidade nas Escrituras Sagradas com uma boa interpretação madura. Eu creio que em tudo que foi dito na palestra anterior, a suma é a teologia, a importância da teologia. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, o nosso cuidado precisa ser com a Escritura, a palavra de Deus, dentro do entendimento correto. E essa casa tem esse comprometimento. Então, vocês estão recebendo ou receberam um panfleto sobre o nosso curso teológico. Nós temos um curso de teologia, formação teológica, de 4 anos, período integral. Nós temos alojamentos para casais, 34 apartamentos para casais, alojamentos para solteiros também, amplas salas de estudo, uma biblioteca muito boa também, com muito conteúdo teológico, e um espaço de dedicação à teologia. Desde a sua fundação aqui, muitos pregadores também conhecidos na linha reformada foram formados aqui. O reverendo Hernandes Dias Lopes, que os irmãos conhecem, a grande maioria dos irmãos conhece, profícuo pregador, escritor, ele é formado aqui. O reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é formado aqui. O Jeremias, reverendo Jeremias, alguns conhecem lá de BH, também tantos outros pastores. Então, essa preocupação com a formação teológica. Então, essa casa abre esse espaço para esse evento. Que Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos e tenham um bom dia agradável na presença de Deus. Deus abençoe. Meus queridos, nossa intenção aqui também é cantar louvores cristocêntricos e também uma pregação cristocêntrica. E para dar continuidade a isso, Trio Tris, pode vir à frente. Estava ouvindo o César falar, e o TRIS percorre há 5 anos várias denominações, né? E a gente foi se identificando aos poucos com cada uma das coisas que ele ia dando exemplo e contando, né? Que palavra que cai como uma luva, né? Mesmo porque o TRIS é o ajuntamento aí de algumas raízes denominacionais um pouco diferentes entre si, né? Eu sou nascido na Igreja Presbiteriana. O Nando é do Brasil para Cristo, né, Nando? Ali em Poá. E o Marquinhos tem raiz assembleiana, mas por causa do casamento com a Marina, né, hoje está em berço, né, em áreas presbiterianas, né? Então aqui a gente tem um amontoado. Imagina as discussões teológicas, imagina. Não, fiquem tranquilos.
no amor, todas são bem encaixadas e acolhidas, né? E nesse momento a gente quer apresentar algumas coisas para vocês. A gente não está com retroprojetor, né? Os PowerPoints, mas a gente quer cantar algumas coisas que Deus nos tem dado como presente, e a gente quer presentear vocês e louvar o nosso Deus com essas canções autorais. Nando. Essa próxima canção é uma canção que está no nosso trabalho, né? É uma canção autoral, é uma canção minha e da minha esposa, chamada Tudo se Fez Novo. É baseado no texto conhecido do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios 5,17, quando ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero ensinar o refrão para você cantar junto com a gente. É bem fácil, você vai aprender. É assim, ó. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor, nova criatura sou. Eu já aprendi. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor, por causa do seu amor, nova criatura sou. nova criatura sou. Não olho mais para trás, seguir em frente eu vou. Vamos ver se vocês aprenderam? Vai lá. Tudo se fez novo? Tudo se fez novo, e é por causa dele. Vamos lá, gente. Finge que gostou, vai. Por causa... nova criatura sou. Tudo se fez novo. Tudo. Por causa do seu amor. Por causa do seu amor, nova criatura sou. Não olho mais para trás, seguir em frente eu vou. Não vou voltar ao que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui, meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor, nova criatura sou. Tudo se fez novo, e é por causa dele, de Jesus, por causa do seu amor, nova criatura sou. Não
mais pra trás. Seguir em frente eu vou. Não vou voltar ao que era antes. Sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui. Meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou. Só vocês, vai lá. Tudo de Jesus, por causa não olho mais pra trás, ou não, seguir em frente eu vou. Eu vou, eu vou. Ficou bonito, ficou mais bonito com... Há muitas canções que falam a respeito do amor. E tem coisa muito bonita escrita aí, né? Fora dos meios cristãos, coisas lindas, maravilhosas, poemas, né? Lembro de uma aqui, por exemplo, uma chamada Sapato Velho, né? Você que é um pouco aí das antigas, né? Mas nada se compara, e você vai concordar comigo sem pensar muito, que igual ao amor do nosso Deus não tem nada para se comparar. Você pode ver com a canção mais linda, mas o amor do Senhor, ele se revelou em Cristo, em que Ele oferece Cristo no nosso lugar, para que a gente tenha uma nova chance, uma nova vida, né? Como é que a gente acabou de cantar. E essa canção que a gente vai ouvir agora, chamada É Simples Assim, diz a respeito desse amor do Senhor que é tão surpreendente, mas ao mesmo tempo capaz de ser revelado nas coisas mais simples da vida. É simples assim. É simples assim, o fazer de todo dia. Vai além de si, o caminho é de ida. E quando é amor, já não cabe mais no peito. Faz silenciar o vazio, o desalento. É acontecimento em
em direção ao outro, estrada em passo firme, para além do coração. Mata toda sede, traz a mesmo pão, infinito é o amor. Vê a dor do outro, não vai se calar, no amor o fim não há. Mata toda sede, traz a mesmo pão, infinito é o amor. Vê a dor do outro, não vai se calar, no amor o fim não há. Vamos lá, 3. É simples assim, o fazer de todo dia. Vai além de si, o caminho é de ida. E quando é amor, já não cabe mais no peito. Faz silenciar o vazio, o desalento. É acontecimento em direção ao outro, estrada em passo firme, para além do coração. Mata toda sede, traz a mesmo pão, infinito é o amor. Vê a dor do outro, não vai se calar, no amor o fim não há. Mata toda sede, traz a mesa o pão, infinito é o amor. Vê a dor do outro, não vai se calar, no amor o fim não há. Olha só. E quando é amor, já não cabe mais no peito. A gente vai para uma troca. É agora que a gente fala o porquê que a gente troca os instrumentos, o que que acontece quando a gente faz isso. É agora? Não, mas antes disso eu quero falar que a gente trouxe um convidado nosso que está participando do congresso, que é também o pastor do Tris. Eu vou pedir para ele se levantar, é o pastor João Tinoco. Tinoco, levanta aí. Ali, pastor missionário e também formado nessa casa aqui, né? Foi aluno do K, né? E é pastor, colaborador, cooperador ali na Igreja Presbiteriana Memorial, ali em Vila Velha, Espírito Santo. E também o projeto Água Viva. Já vou fazer a propaganda aqui. Nós temos um projeto missionário, viajamos aí de 1 a 2 vezes por ano para 2 estados brasileiros, o Piauí e o Maranhão, que é onde você tem a menor contingência evangélica, presença evangélica, e a gente realiza esse trabalho desde 2003, né? E se você quiser conhecer um pouquinho mais de 100 comunidades já alcançadas, muitas igrejas plantadas, dá um Google aí, projetoaguaviva.com.br. Marquinhos. Essa próxima canção fala sobre a imutabilidade de Deus. Nosso Deus, ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E é isso que a gente vai cantar. E eu queria poder contar com vocês para nos ajudar, pelo menos numa frase da canção, que ela diz assim, ó. Os anos se passam, gerações se vão. E vem a frase assim, ó. E o meu Deus imutável é. Toda vez que aparecer essa afirmação, se você puder aumentar o volume da sua voz e cantar com a gente, eu vou ficar muito feliz. Nós ficaremos muito felizes. Tudo bem? Vamos cantar?
Você vai ensinar Não, a frase? ensina. Você quer testar? Vamos ensina. ver se eles aprenderam aqui. Vamos lá. Os anos se passam, gerações se vão, e o meu Deus imutável é. De ontem pra hoje muita coisa mudou, e o meu Deus imutável. Aí vem a parte 2. De eternidade a eternidade, Ele é Deus e nenhum outro há. Desde o amanhecer até o pôr do sol, o meu Deus imutável. É mais uma vez a frase. O meu Deus imutável é. O tris agora. O meu Deus imutável é. Fácil. Aí, boa. Acho que agora vai. Ó, sentadinhos mesmo, se vocês puderem, só no estalinho assim, ó. Aí. Boa. Os anos se passam, gerações se vão, e o meu Deus imutável é. De ontem pra hoje muita coisa mudou, e o meu Deus imutável é. De eternidade a eternidade, Ele é Deus e nenhum outro há. Desde o amanhecer até o pôr do sol, o meu Deus imutável é. O meu Deus imutável é. Que legal. Vai fazer mais Alguns uma testando também. o dedo aí, né? E alguns continuaram até agora. Bem-aventurados são vocês. Os anos se passam, gerações se vão, o meu Deus imutável é. De ontem pra hoje muita coisa mudou, e o meu Deus imutável é. De eternidade a eternidade, Ele é Deus e nenhum outro há. Desde o amanhecer até o pôr do sol, o meu Deus imutável é. O meu Deus imutável é. O meu Deus imutável é. Ao Deus imutável. E a gente está terminando a nossa participação aqui. Agradecer ao Caio Modesto o espaço aqui, a lembrança da gente. E trouxemos um material nosso, está ali na frente, numa mesinha, quando a gente tiver o tempo livre, se você quiser conhecer. Nós trouxemos um pendrive com 73 músicas, tem toda a discografia nossa individual e os trabalhos mais recentes também do Tris. E se você quiser marcar a gente está no Instagram, @Tris, com S, Tris Trio. Tá bom? O Thiago falou que a gente troca de instrumento, né? Vocês viram que às vezes a gente troca, né? Um toca percussão, o outro toca violão. A gente troca para ver se melhora, mas vocês viram que continua a mesma coisa, né? A gente tenta, mas é isso aí. Essa última canção nossa aqui se chama Tapeceiro, uma canção do Estênio Márcios, e nós tivemos o privilégio de gravá-la. Eu acho que é a única versão que tem dessa música, já foi gravada por várias pessoas, mas é a única versão que tem vocais. Então, espero que abençoe a sua vida. Se você conhecer, cante junto com a gente.
tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, na honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Vamos uma do Marquinhos, então, para a gente terminar. Então, daqui a pouco a gente está preparando para o almoço aí. Ó, logo mais, a gente tem duas formações que a gente gosta muito. O pastor Lorival vai trazer a equipe dele aí. Cadê o pessoal? Cadê o Lorival? E logo mais, no final do dia, o Sola também, né? Então, vai ser... E o Marquinhos tem uma bênção. Vamos trazer uma bênção cantada, então, aqui para a igreja. Amém. Então, para fechar, mais uma vez, obrigado, Caio, pelo convite. Essa canção é uma canção que eu fiz para o meu sobrinho no dia do nascimento dele, quando fui visitá-lo. E, voltando para casa, escrevi essa canção, uma oração cantada. Era um desejo, um coração que eu tinha, naquele momento, como tio babão ali, para aquela criança recém-chegada a esse mundo.
E eu gosto sempre de partilhar, quando junto com o trio dessa canção, gostamos de presentear aqueles que nos ouvem com essa canção, que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu lar. É isso que a canção diz, sobre ti. Que o amor de Deus seja sobre ti, não somente hoje, mas por todo sempre. Que a misericórdia e a bondade do Senhor lhe acompanhe todos os seus dias, te acompanhe em todos os seus dias. Que o amor de Deus seja sobre ti, não somente hoje, mas por todo sempre. Que a misericórdia e a bondade do Senhor te acompanhe em todos os seus dias, te acompanhe em todos os seus dias. Em dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão. O amor de Deus seja sobre ti, não somente hoje, mas por todo sempre. Que a misericórdia e a bondade do Senhor te acompanhe em todos os seus dias, te acompanhe em todos os seus dias. Dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão. Em dias de sol, de chuva, no calor ou no frio, que a presença do Senhor venha te aquecer. Em dias de sol, de chuva, no inverno ou verão, que o Senhor te guarde sempre com sua forte mão. Que o Senhor te guarde sempre. Em todo lugar, por onde quer que fores, o amor de Deus